Com a chegada das festas, principalmente a Fenamilho, a maior festa da cidade de Patos de Minas, temos um aumento significativo no número de adolescentes que consomem álcool. Infelizmente, esses menores aproveitam essas oportunidades para exibirem um consumo abusivo dessas substâncias, que são tão prejudiciais. FPM. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo, que é promotor de justiça, e iremos primeiramente agradecer por ter aceitado o nosso convite e iremos fazer algumas perguntas sobre a venda de bebidas alcoólicas para menores. Dr. Paulo, quais são as penalidades aplicadas para quem vende álcool para menores de idade? Bom, primeiramente eu quero agradecer a esse convite que me foi dirigido para que eu pudesse participar desse bate-papo, desse encontro, dessa conversa informal aqui, com o objetivo de trazer alguns esclarecimentos sobre a legislação que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. É importante ressaltar, antes mesmo de se dirigir à pergunta, que o álcool é considerado pela própria Organização Mundial da Saúde como uma das drogas mais nocivas ao ser humano, principalmente porque se trata de uma droga lícita, socialmente aceitável. E quando nós enxergamos a sociedade que vive uma cultura tóxica, e sabendo que o álcool reduz os nossos freios sociais, a gente começa a perceber o perigo que é, a ameaça que é essa substância, esse produto no meio da coletividade. Quando, por exemplo, um adulto está consumindo álcool próximo de uma criança, de um adolescente, e demonstrando um certo prazer, isso acaba estimulando substancialmente aquela criança e aquele adolescente pelo interesse sobre aquele produto, que parece que é tão gostoso, o adulto está consumindo aquilo de uma maneira tão alegre, aparentemente alegre, prazerosa, e a criança, o adolescente também se sente motivado a fazer o mesmo. Então é um risco muito grande. Nós vemos aí inúmeros casos de acidentes de trânsito associados ao uso de bebidas alcoólicas, homicídios também que acontecem intencionalmente, vinculados aí ao uso indiscriminado de bebidas alcoólicas. Temos os homicídios passionais, os homicídios dentro de casa que acontecem. Enfim, os efeitos colaterais, os efeitos nocivos à sociedade são muito grandes. Além do mais, também existe uma corrente que fala que o álcool é a porta de entrada para outras drogas ilícitas, hoje, inclusive, existe até uma controvérsia. Na década de 90 isso era mais assim, contundente essa afirmação, mas hoje, inclusive, até já tem minimizado um pouco por causa da popularização da maconha, Mas, de qualquer forma, o álcool ainda continua representando uma porta de entrada para outras drogas ilícitas, justamente por causa dos freios sociais que a pessoa perde quando está sob efeito de álcool. Basta querer enxergar com os olhos de quem quer ver. A pessoa sob efeito de álcool, ela fica mais solta, ela até revela uma face oculta dela que ela tenta esconder. Então tudo isso acaba demonstrando o impacto no psique do indivíduo quando está sob efeito de álcool. Voltando aqui à questão, o Estatuto da Criança e Adolescente, em 2015, ele sofreu uma alteração, e o artigo 243 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, passou a coibir genericamente a venda, a oferta, ainda que gratuitamente, de bebida alcoólica para menores de 18 anos, crianças e adolescentes. O Estatuto fala de crianças e adolescentes. Então, de qualquer forma que a pessoa entrega essa substância, esse produto, o álcool,
ao menor de 18 anos, ele está já tipificado, é considerado uma conduta criminosa e a pena varia de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa, para o indivíduo que cometer essa conduta. Certo. Vamos para a segunda pergunta. A lei de proibição se aplica a que tipo de estabelecimentos? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não faz distinção, não fala de estabelecimentos, fala de pessoa, tá? Não está focado apenas e tão somente ao comerciante. A todo e qualquer indivíduo que fornecer álcool para menores de 18 anos, ele já está enquadrado neste artigo, nesse dispositivo penal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 243. Lembrando também que outras substâncias semelhantes ao álcool podem também ser alcançadas por esse dispositivo, não é apenas o álcool. Aí existe também uma divisão com relação à lei antitóxicos, né, que é a lei 11.343, que ela coíbe o tráfico, né, ilícito de substâncias entorpecentes. Então, quando não se aplica a lei do tráfico, subsidiariamente aplica-se o 243, tá? Então, para o caso específico do álcool é o 243. Para outras substâncias que causam dependência, que é capaz de causar dependência, se ela não se enquadrar na lei de antitóxico, ela é alcançada também pelo artigo 243 do ECA, ou seja, ele é uma norma genérica e abrangente com o objetivo de coibir ao máximo essa comercialização ilegal de álcool entre o público infanto e juvenil, não só o consumo, mas a oferta, ou seja, de qualquer modo nós estamos buscando aí proteger essas pessoas que, pela força do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela força da Constituição Federal, são indivíduos em processo de desenvolvimento biopsicológico. Então, o álcool chegando precocemente na vida dessa pessoa, ele pode causar um mal muito maior do que para um adulto, segundo o olhar, o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É obrigatório ao vendedor solicitar o documento de identidade? Olha, nós já tivemos situações aqui, né, no momento da defesa da pessoa que foi autuada, que ele alegou que pela aparência física, né, ele achava que aquele indivíduo não fosse menor de 18 anos. Então, a prudência recomenda que se exija, né, naquele momento que ele vai comercializar essa substância, o álcool, que ele exija um documento de identidade, principalmente em eventos onde se sabe que a presença de adolescentes, principalmente, vai ser muito, muito grande. Então, seria prudente exigir, tá? Agora, isso é uma responsabilidade daquele comerciante. Nós estamos falando aqui do comerciante, né? No caso de comércio, comércio de bebidas alcoólicas. Então, ele tem que adotar as cautelas para que essa substância não chegue até o menor de 18 anos. Se caso ele for autuado, ele vai ter que demonstrar que foi induzido a erro naquela situação, né? Induzido a erro. Olha, a pessoa se fez passar por maior e a situação era tão assim evidente que ele era maior que eu nem quis exigir nada dele, tá? Até pela precocidade de muitos adolescentes aí, pode acontecer situações excepcionalíssimas aí e que na hora do julgamento ele pode até ser absolvido, excluído da responsabilidade penal dele. Mas o prudente é exigir algum documento de identidade. Quem são os responsáveis pela fiscalização? Olha, esse crime, como nós falamos no direito penal, é de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o seguinte, que a autoridade policial, tomando conhecimento do fato, ela deve agir de ofício, por conta própria. Então nós podemos incluir nessa relação aí qualquer do povo, qualquer pessoa do povo pode estar fazendo essa fiscalização, conselho tutelar, comissariado de menores, a polícia militar, a polícia civil, o próprio Ministério Público e a sociedade em geral, né? Os órgãos aí de proteção da criança e do adolescente, todos indistintamente têm essa responsabilidade
fiscalizado nos estabelecimentos? Olha, assim, o que normalmente se procura é ver quais as cautelas que o comerciante tem adotado para evitar que aquele produto de comercialização restrita, não chegue indevidamente nas mãos de pessoas que não podem ter acesso a ele. Ou seja, quais as cautelas? Por exemplo, no open bar, né, quando se faz um evento que tem open bar, aqui normalmente nós adotamos a cautela de orientar, né, a Justiça da Infância e da Juventude para que não conceda, né, autorização para que o menor permaneça naquele ambiente, já que a fiscalização vai ser muito precária, né, justamente porque ali é o consumo indiscriminado de bebidas alcoólicas. Então, a fiscalização tem esse objetivo, de ver quais as cautelas que o comerciante, especificamente falando, né, tem adotado para que naquele ambiente não se faça consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Além disso, também, quando se vai fazer essa diligência, quando se faz essas diligências, ver se tem alguma situação de flagrante, não é? Então, naquele momento ali, seja o comissariado, o conselho tutelar ou a própria polícia militar, verificando uma situação de flagrante, ele vai dar voz de prisão, né, a pessoa que está ali fornecendo a bebida ou subentende estar fornecendo a bebida naquele momento, né, a situação fática que vai determinar se é flagrante ou não. De qualquer modo, a autuação acontece. Existe algum tipo de multa para descumprimento de lei? Sim, existe a multa, existe também a possibilidade até mesmo de interditar administrativamente o estabelecimento, né? Nós estamos falando mais aqui de estabelecimentos, lembrando que essa conduta não se restringe a estabelecimentos, a qualquer do povo, mas quando se trata de estabelecimentos existe até a possibilidade de interditar quando caracterizado, por exemplo, a reincidência. Foi lá no sábado, encontrou quatro adolescentes lá, fazendo uso de bebida alcoólica naquele estabelecimento. Aí depois, no sábado seguinte, mais uma vez, o comissário foi lá, o conselho tutelar, a própria polícia, né, identificou. Então isso gera reincidência e a falta de cautela por parte do proprietário, do responsável pelo local, de evitar que esse consumo aconteça, esse consumo de bebida alcoólica. Consequentemente, pode estar gerando aí uma interdição. Pode ser temporária ou definitiva, né, quanto à autorização de funcionamento daquele estabelecimento. E o proprietário do estabelecimento, ele deve fazer o quê para poder retomar o serviço dele novamente? Pode demonstrar que ele está comprometido em fiscalizar o ambiente dele e adotando as cautelas para que aquilo não aconteça. Ele pode, por exemplo, também restringir a entrada, né, no estabelecimento, dependendo do local, né, do tipo de ambiente. Fala, não, esse ambiente aqui só é para maior de 18, então ele fica se eximindo desse compromisso aí. Tem alguns eventos, por exemplo, em parque, né, eventos noturnos, que hoje já tem até evitado conceder autorização para que menores de 18 anos frequente, justamente por causa dessas circunstâncias, dessas situações aí. A dificuldade de controle, e a gente sabe que o adolescente, né, o jovem, vai querer transgredir. É próprio do ser humano, né, do jovem principalmente, querer assumir riscos, correr riscos, né, ultrapassar limites, fronteiras. Então, muitas vezes o proprietário ele não consegue, o promotor do evento, ele não consegue fazer essa fiscalização a contento. Então, ao invés dele assumir esse risco para ele, né, de repente estar sendo enquadrado aqui, ele prefere deixar de lado, né, a frequência, a participação ali dos menores de 18 anos. Sites que façam a venda de bebidas alcoólicas são permitidos? Bom, veja bem, existe uma legislação também no Brasil que restringiu muito a propaganda de álcool e cigarro, né? Uma legislação já que existe há um bom tempo no Brasil. Então tem toda uma cautela, porque são produtos, o álcool e cigarro, que para o Estado, né, para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira,
o benefício fiscal que ele proporciona nem sempre consegue fazer frente à demanda na área da saúde, na área da segurança pública. Então, o Estado tem inibido esse tipo de propaganda, de estímulo, né, ao consumo do álcool e do cigarro. Até a indústria do álcool está sendo mais agressiva, mas o cigarro ficou muito para trás. A gente pode observar que a propaganda do cigarro, você vai observar lá, né, um maço de cigarro, são imagens bastante agressivas, assim, que inibe a pessoa a fazer o consumo, tanto assim que tem diminuído o consumo de cigarro. A propaganda tem dado certo. Já a indústria do álcool, ela é mais agressiva, tem todo um lobby, tem toda a mobilização, de modo que isso ainda acaba sendo mais retraído em termos de atuação por parte do Estado. Então, acontece algumas propagandas, mas não são propagandas assim, eu diria, assim, propagandas que se compara a outros produtos que licitamente são comercializados. Tá? A gente pode observar, por exemplo, na televisão, uma agressividade muito grande na propaganda da cerveja, né, sempre associada a uma imagem de bem-estar, né, de glamour, de prazer. Agora, as bebidas destiladas, essa já tem uma restrição maior, como, por exemplo, o uísque, a cachaça, né, esse tipo de bebida já tem uma restrição maior de propaganda. O que sobressai nesse contexto é a cerveja. A indústria da cerveja é muito forte no Brasil. Em caso de um flagra de um menor consumindo bebida alcoólica juntamente com o adulto responsável por ele em um estabelecimento, quem será responsabilizado? Olha, veja bem, nós já tivemos uma situação aqui concreta, me lembro que foi lá na fazendinha do Amarim, certa feita, acho que foi em 2014, 2013, não me recordo exatamente o ano, em que o pai, né, estaria servindo bebida alcoólica ao menor, à mesa ali, eles sentaram os dois, e aí foi uma situação muito embaraçosa, porque o pai se achava no poder, né, dentro do exercício do poder familiar, de poder servir bebida alcoólica ao filho, e que aquilo era problema dele, do filho. Então foi até uma situação assim, bastante tensa naquela ocasião lá. Mas nestas circunstâncias, se o menor está sob os cuidados do pai ou da mãe, a responsabilidade ali naquela mesa é do pai ou da mãe. Então o proprietário do estabelecimento ele não pode assumir uma responsabilidade objetiva. Se o pai foi lá, né, no balcão, pegou uma cerveja e sentou à mesa e começou a consumi-la com o seu filho menor, a responsabilidade é dele. Neste caso, ele pode ser autuado, né? Aliás, deve ser autuado no artigo 243 do ECA, como aconteceu naquela ocasião, e o filho, inclusive, sendo submetido a uma medida protetiva, para averiguar até que ponto o pai está sendo omisso nas suas obrigações inerentes ao poder familiar. Em caso de shows e eventos de grande porte em locais particulares, quem é responsável pela fiscalização? Olha, essa responsabilidade de inibir o consumo de bebida aos menores de 18 anos é de toda a comunidade. Então nós precisamos contextualizar, saber como é que foi organizado isso aí, quem é responsável pelo quê. Em princípio, o promotor do evento, ele assume esse risco, ele assume essa responsabilidade. Agora, não quer dizer que outras pessoas que estejam junto com ele promovendo o evento também não assumem. Tá? Então, é importante a gente analisar o contexto em que os fatos se deram para ver qual o grau de responsabilidade de cada um. Pode até ser uma responsabilidade em concurso de pessoas, cada um dando a sua contribuição para que aquele fato acontecesse. Como a fiscalização e punição correta aos vendedores ambulantes podem ajudar a evitar o consumo de álcool entre os menores de 18 anos? Olha, quando a gente vai fazer alguns estudos sobre o consumo de substâncias entorpecentes, álcool, drogas, diz os estudiosos
que um dos fatores que desperta o interesse é a oferta em demasia. Então é aquele apelo para que aquele produto, aquele determinado produto seja consumido. Vou pegar um exemplo, né, do celular. O celular virou uma febre, uma mania. De tanta propaganda, né, para você usar celular, hoje as crianças aí que nem têm condição, né, de manusear adequadamente o celular, acabam tendo um celular. Então esse apelo para que a pessoa, né, faça uso daquilo, essa oferta em demasia, acaba sendo um estímulo também para o consumo. Tá? Tá na moda, é assim mesmo, é agradável, então acaba influenciando. Então isso aí é algo que tem que ser trabalhado também, né, para que a gente possa estar de alguma forma conscientizando, né, as pessoas dos riscos que essa aventura, esse prazer causa. Então o grande desafio hoje, né, da sociedade, mais do que antes, hoje, pelo que a gente vê de tantos efeitos colaterais que acontecem em razão do consumo de álcool e outras drogas ilícitas, é o trabalho da prevenção. E isso não tem acontecido como deveria. Não acontece dentro de casa porque muitas vezes os pais não têm autoridade para fazer essa prevenção, porque são os primeiros que estimulam os filhos a consumir. Né? Chega lá no fim de semana, já tem aquele ritual de comprar lá a sua cerveja, convidar os amigos, tal. Então como é que ele vai querer fazer algum trabalho de prevenção dentro de casa? Como é que vai chegar no filho e falar alguma coisa? O filho vai falar: pai, mas você está fazendo uma propaganda enganosa aí. Então esse trabalho de prevenção representa um grande desafio e uma quebra de paradigmas. A partir do quê? A partir da constatação dos fatos nocivos, das situações nocivas que nós testemunhamos na sociedade. Mortes evitáveis, tragédias evitáveis, né? E que estão associadas aí ao consumo de álcool e drogas ilícitas. Lembrando que nós não vamos erradicar isso jamais, né? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre teve alguma relação com algum tipo de produto que o entorpece. Agora, nós não podemos banalizar isso aí e fazer disso uma regra, um hábito que não gere consequências para as pessoas. A partir do momento que afeta a minha saúde, a partir do momento que afeta a vida, a integridade física de outra pessoa, passa a ser um problema de responsabilidade pública e, ao mesmo tempo, de conscientização da comunidade de que nós precisamos buscar outros caminhos, outras fontes de prazer que não sejam tão nocivas, né, que minimizem os riscos, como, por exemplo, a alternativa ao esporte. Tá? Mas esse é um grande desafio, não só da sociedade brasileira, mas de várias outras aí. Que esse é um problema que não acontece, não é particularidade nossa. Bom, estamos finalizando mais uma entrevista. Quero agradecer novamente ao Dr. Paulo por ter doado um pouco do seu tempo para nós e um pouco dos seus conhecimentos. E é isso.